Uma noite maravilhosa. Eu comecei uma ministração. Deus, fez algo tão extraordinário que nós não conseguimos concluir. Nós falamos sobre Deus de promessas, o Deus que provê e o Deus que transforma. Só que foi tão incrível que nós ficamos só no primeiro tópico, Deus de promessas. E eu prometi que eu iria concluir essa pregação hoje. Nós baseamos essa pregação em Êxodo. Coloca, por favor, Êxodo capítulo 3, verso 6. Quando Deus se manifestou para Moisés, e Deus poderia ter dito tantas coisas, eu sou todo poderoso, porque aqui Moisés queria saber quem era Deus. E Deus escolheu 3 ícones da fé, os 3 patriarcas, 3 homens imperfeitos, porém disponíveis, para se fazer conhecido a Moisés. Foi quando Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus usou esses 3 personagens para se fazer conhecido. Deus de Abraão, eu sou o Deus de promessas. O Deus de Isaque, o Deus que provê. E o Deus de Jacó, eu sou o Deus que transforma. Então nós baseamos essa mensagem nesse versículo. O que você precisa entender é que toda vez que Deus se revela para uma pessoa, Deus não se revela de mãos vazias. Toda vez que Deus se apresenta com um novo destino e um novo plano. O chamado de Deus, como eu disse na segunda-feira passada, João, ele te desafia a, pela fé, abrir mão do seu próprio plano de vida, por mais que incrível ele possa parecer aos seus olhos. O desafio de Deus, quando te chama, é esse: é fazer você abrir mão do seu próprio plano e se apoiar no plano dele, acreditando que o plano dele sempre estará acima dos seus. Pastor, mas o meu plano de vida, ele é perfeito. Eu que desenhei. O meu plano de vida, ele é impecável. Eu errei porque eu fiz o meu plano? Obviamente que não. Eu disse segunda passada, você precisa ter planos, porque quem não tem plano já planejou fracassar. Quantos têm planos aqui? Glória a Deus. Então, é fundamental você ter um planejamento de vida, um planejamento na sua empresa, um planejamento em qualquer área que for da sua vida. Só que o que garante, Cleo, que isso que você planejou vai acontecer? O que garante que isso que você pensa ser o melhor vai se concretizar? Você não tem garantia nenhuma que o que você desenhou para o seu futuro vai dar certo. Por isso que a Bíblia diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Em Provérbios diz que muitos são os planos do coração do homem, mas a última palavra vem da boca de Deus. Então, quando Deus se apresenta, quando Deus te chama, Ele te desafia a abrir mão dos seus próprios planos e se apoiar nos planos dele. Isaías 55, 8 e 9, eu só estou recapitulando aqui o que nós falamos na segunda passada. Olha o que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, perceba que o que Deus tem sempre está a um nível superior
a um nível mais elevado, doutor. Olha o que Deus diz: os meus pensamentos, eles são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, sempre o que Deus tem está acima daquilo que você idealiza. Foi isso que Deus, quando chamou Abraão, propôs a ele, Davi. Deus apareceu para um velho, no bom sentido. Palavra velho, para ninguém falar, o pastor chamou Abraão de velho. Ele estava com 75 anos de idade, Rogerinho. Aí Deus apareceu na Mesopotâmia. Olha a proposta que Deus fez: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Percebam que quando Deus chama Abraão, Deus não mostra a terra de imediato. Então, qual foi a proposta? Abra mão do que parece ser estável para você, porque, vamos usar lógica, Abraão estava vendo a terra que ele estava, sua terra, sua parentela, ele tinha laços familiares ali, da casa de seu pai. Quando você estuda sobre a biografia de Abraão, você percebe que o pai dele era o empreendedor, Terá. Então ele tinha herança ali, ele tinha algo, uma carreira para seguir. E Deus apareceu e falou assim: abra mão de tudo isso que os seus olhos estão vendo para ir atrás do que você ainda não viu. Eu não vou te mostrar agora. Olha que desafio, Melk. Deus aparecer para alguém e falar assim: você tem coragem de abrir mão do que você está vendo para ir atrás do invisível? Isso é um desafio de fé. Porque a fé é isso, doutor Rafael. A fé me desafia a colocar o pé aqui, ó, sem ver o chão. Isso é o chamado de Deus. Se apoiar no que ele tem. E aí, Abraão assim fez. Só que quando se passaram 10 anos, a esposa dele, Sarai, deu uma ideia para o velho. Falou para ele: ó, a gente ganhou dinheiro, a gente prosperou, mas você ainda não tem filhos. Vini, você lembra qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Você está evoluindo, hein? TDAH está indo embora. Ele seria pai de grandes multidões. Só que, Vini, Abraão ainda não tinha filhos. Foi o que eu preguei aqui. Eu só estou recapitulando. No capítulo de número 16, ele se deita com Agar, gera Ismael. Por conta da ansiedade, ele gerou Ismael. E para quem não sabe, os muçulmanos são descendentes de Ismael. Ou seja, todas as guerras que Israel enfrenta é por conta de um filho que Abraão teve, por conta de uma decisão que ele tomou, movido pela ansiedade. Então, quando você vê Hamas atacando Israel, Hezbollah atacando Israel, Al-Qaeda atacando Israel, Talibã atacando Israel, Iraque atacando Israel. Quando você ouve essas notícias, lembre dessa pregação. Sabe o que está acontecendo? Ismael atacando Isaac. É uma briga entre irmãos. Então perceba, a ansiedade fez Abraão gerar um filho que trouxe efeitos colaterais, danos irreversíveis. Porque a ansiedade faz você construir aquilo que Deus nunca mandou você construir. E eu falei isso na semana passada. A ansiedade cria atalhos perigosos. Já a fé espera o tempo de Deus. Como a Bíblia considera esse filho que Abraão teve, que foi gerado pela ansiedade? Gálatas 4:22, coloca por favor. Eu estou recapitulando aqui, não vou pregar a mesma coisa, mas tem gente que não veio na semana passada, por isso que eu preciso mostrar. Porque está escrito que Abraão teve quantos filhos? 2.
um da escrava e outro da livre. Põe o próximo verso para a gente. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo. A Bíblia não considera Ismael como filho da promessa, considera Ismael como filho da carne. Então perceba que Ismael não é aquilo que Deus dá. Ismael é aquilo que você consegue. E aí a pregação foi forte na semana passada. Não fale que Deus te deu o que você conseguiu com a tua própria força. Porque tem muita gente dando testemunho. Olha o que Deus me deu. Olha como eu ganhei dinheiro. Olha isso. E Deus olha e fala assim: não, isso não fui eu que te dei. Isso foi você que arrumou. Então nós pregamos sobre isso. Você parar de querer atribuir a Deus coisas que não veio das mãos dele. Foi você que arrumou com as suas próprias mãos. Então vamos lá. Já introduzi aqui, eu não vou repetir a pregação. Agora tem um outro detalhe interessantíssimo. Ismael aqui daria para fazer uma outra mensagem, João. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a. Então Ismael representa aquilo que você constrói com a sua própria mão. Isaac representa aquilo que você só consegue através de uma intervenção divina. Vocês não pegaram, Davi. Eu vou repetir, daria para fazer uma mensagem. Ismael, aquilo que você tenta construir com a sua própria mão. Isaac, aquilo que você só alcança por meio da fé, vivendo uma intervenção divina na sua vida. Vou traduzir. Você não é salvo pelas suas obras. Eles não pegaram, não. Ismael é aquilo que você tenta construir com a sua própria mão. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu não vou pôr um brinco, eu não vou cortar o meu cabelo, eu só vou andar de saia, eu não vou me depilar, eu não vou assistir televisão, porque senão eu não vou para o céu. Olha aqui para mim, isso é Ismael. E por mais que você tente fazer algo incrível com a força do teu braço, você nunca vai alcançar a salvação. Porque a salvação é um dom de Deus. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Então Isaac representa, vocês estão conseguindo pegar? Isaac representa a intervenção divina na vida de um homem para ele alcançar aquilo que só Deus pode dar. Você pode aplaudir a Jesus, porque aqui a lei e a graça. Então a lei é o homem tentando construir uma escada na terra para alcançar Deus. A graça é Deus descendo do céu através da cruz para salvar o homem na terra. E aí vamos continuar. Tem alguns pontos aqui que eu não falei na semana passada, e aí eu vou falar hoje. Abraão, no capítulo 15, Gênesis capítulo 15, tem um microfone aí, pastor Mel, que lê para a gente o capítulo 15. Gênesis 15, pode colocar aí o verso 2. Olha qual era o dilema do velho Abraão, Vini. Então disse a Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar... Já estava rico aqui. Que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Olha qual que é o medo de Abraão, João. Deus, ganhei dinheiro, estou prosperando, só que eu ainda não tive o filho que o Senhor me prometeu. Se eu morrer, quer dizer que tudo que eu conquistei vai ficar para o meu mordomo? Isso aqui que é o mais interessante. Doutor, daria para fazer outra pregação aqui, eu amo os detalhes. Quem é o pai da fé na Bíblia? Quem é o pai da fé na Bíblia? Mas olha, o pai da fé cheio de medo.
Ninguém é super-homem. Se o pai da fé, Uel, está aqui. Deus, por que você acha que você é imune a ficar triste? Por que você acha que, ai, pastor, será que só eu fico com medo? O pai da fé teve medo. E você precisa entender que Deus, quando te escolheu, Ele conhecia as suas virtudes e as suas fraquezas. E Deus sempre soube que você não é um super-homem, e Deus também sempre soube que você não é uma mulher maravilha, e mesmo assim Deus te escolheu. Jean, olha que interessante. Abraão está aqui com medo. Põe o verso 4. Esse é o Deus que você serve. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo. Pegou, Melqui? No dia da tua insegurança, Deus não vai te deixar sem uma palavra. No dia do teu medo, Deus não vai te deixar sem uma palavra. Deus se manifesta. Continua o texto, Melqui. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Aí vamos ver o que Deus fez no 5. Então o levou fora e disse. Espera aí. Deus está levando Abraão para onde? Para fora. Fora da onde? Da tenda. Por que Deus está levando Abraão para fora da tenda dele? Para que ele possa contemplar os céus. Você é muito inteligente, cara. Então perceba, daria para fazer uma outra mensagem. O que Deus quer mostrar para Abraão aqui, não tem como ele visualizar dentro da tenda. Porque existem ambientes que limitam a sua visão. Olha o que Deus está fazendo, João. Levando Abraão para fora. É Deus falando, Abraão, você não vai conseguir ver o que eu tenho para você no P12. Estou brincando, viu, gente? Talvez o dono do P12 está aqui. O cara está falando mal. Eu fiquei sabendo que vem aqui, né? Fico até feliz, né? Vem dono do boteco, é isso, né? Vem de muitas. Sejam sempre muito bem-vindos. Mas vamos lá, vamos voltar para a palavra. É porque senão depois o pastor falou mal. Não estou falando mal. Mas o que eu quero que você entenda, fala para quem está do seu lado. Existem alguns lugares que é impossível você conseguir ver o que Deus tem para você. Olha o que Deus está fazendo, Vini. Melqui, se vocês, eu faço um pix para vocês, se vocês acertarem. Eu só não tenho voz para cantar, porque Deus já sabia, se Ele me fizesse cantor, não ia dar para vocês. Sai de tua tenda. Mostrarei as estrelas do céu. Sabe tocar, Vini? Sai da tua tenda, ó filho meu. É tudo ao vivo aqui, gente. Eles são Nutella, gente. Eles não são raiz. Essa é mais Nutella. Mas deixa. Continua o texto. Vai, Melqui. Continua o texto. Vai ter que ensaiar essa. Combinava perfeito com a pregação. Continua, Melqui, o texto. E disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Peraí. Deus levou Abraão para fora da tenda e mandou ele fazer o quê? Contar as estrelas, se ele puder. Então, Deus já sabia que ele não ia conseguir contar. Vini, Abraão conseguiu contar? Fica calmo, não vou te fazer pergunta difícil. Ele já deu um choque, ó. Abraão conseguiu contar o número de estrelas que tinha no céu? Por que então Deus falou para ele tentar contar, se Deus já sabia que ele não ia conseguir contar? Por quê, pastor? Dá pra você fazer uma música, Vini. A gente está rindo, mas é algo sério. Na verdade, Deus não estava nem aí para quantas estrelas tinha no céu. Mas sabe por que Deus mandou Abraão tentar contar as estrelas?
Você já viu alguém contar estrela de cabeça baixa? Pegou? Tanto é que antes de Deus mandar ele tentar contar, olha o que Deus mandou ele fazer. Olhe agora para... Pegou, pastor Melk? Na verdade, Deus não queria saber, João, de quantas estrelas tinha no céu. Deus só não queria ver um homem cheio de promessas olhando para baixo. Aleluia! Porque quem tem promessa, arrepiei agora. Quem tem promessa não pode viver olhando para baixo. Porque toda vez que você vive olhando para baixo, você dá poder para a terra ditar até onde você vai. Se eu olho para baixo, João, eu só vou conseguir ir até onde a terra diz que eu posso. Aí se eu não tenho um pai milionário, o que a terra vai falar? Você não vai chegar longe. Se eu não tenho um recurso, o que a terra vai falar? Você não vai chegar longe. Aí o que Deus está falando? Abraão, olhe agora para o céu e entenda que você não depende do recurso da terra para chegar onde eu quero que você chegue. Eu preciso que você faça isso. Fala para no mínimo, que aí você vai ter que olhar para trás ou para frente, para no mínimo 3 pessoas. 2025 é um ano de viver de cabeça erguida. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os olhos aonde, os meus olhos em ti, Deus, nada mais me satisfaz. Se o diabo achou que você ia abaixar a cabeça por conta da circunstância, o diabo se enganou. Deus está vindo hoje aqui e se manifestando na segunda abundante com uma palavra para você. Levante a cabeça, porque o seu socorro não vem de baixo, o seu socorro vem do Senhor. Salmo 121, alguém pegou ali. Eu elevo os meus olhos para onde, Melk? Para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Bate na mão de quem está do seu lado e fala assim: o seu socorro vem do alto. Vini, por que eu tenho que olhar para cima? Porque aí eu tiro da terra o poder de ditar até onde eu posso chegar. João, se ele não pegar, acabou. Eu vou até descer. Estou bem de forma, hein? Como era o nome do primeiro homem? Adão. Mas vocês sabiam que Adão não é um nome próprio? Adão significa homem. No original, Adam, avermelhado, que vem da argila, do barro, Davi. Então quando alguém diz assim, Adão, na verdade não é um nome próprio. Adão significa homem, avermelhado. E por que Deus chamou o primeiro ser humano de Adão? Vini, quando Deus, tudo que Deus faz tem uma intenção, e nome revela identidade. Quando alguém diz assim, você conhece o Melk? Aquele que canta, era eu. Conhece o Vini? Aquele que canta, conhece o Raí, que é aquele que prega de dor, que bate na... Porque nome revela identidade. Por que Deus, quando fez o primeiro ser humano, Deus o chamou de Adão, homem? Na etimologia, Melk, homem, isso aqui nós temos vários médicos aqui, médicas. Na teologia também estuda isso. Doutor,
Lembra, doutora, quando vocês estudaram sobre antropologia? Antropologia, estudo sobre o homem, corpo humano. A raiz etimológica de homem é antropo. E sabe o que significa, pastor Melk? Antropo. Antropo significa, no original, aquele que foi feito para olhar para cima. Então, quando Deus chamou o primeiro ser humano de Adão, homem, Deus estava dizendo: eu te coloquei para governar na terra, mas não se esqueça que o teu propósito é olhar para cima. Se Deus criou o homem para olhar para cima, o que o diabo vai tentar fazer? Fazê-lo olhar para baixo. Porque o diabo trabalha com inversão de valores. O diabo trabalha invertendo valores. Tudo que preste atenção. Tudo que Deus faz, o diabo vai tentar fazer ao contrário. O diabo trabalha com inversão de valores. Eu vou te mostrar. Lucas 13, a Bíblia fala de uma mulher, não precisa nem colocar, senão vai. Fala de uma mulher que ficou 18 anos encurvada. Mel, você pode me ajudar aqui rapidinho, que eles precisam ver isso. Fala de uma mulher que ficou 18 anos encurvada. Jesus curou aquela mulher. Mas olha que interessante isso. 18 anos encurvada. Verso 17. Põe o que Jesus falou que ela estava presa pelo diabo, para a gente já ir direto ao ponto. Melk. 18 anos a mulher estava encurvada. Fique encurvada aí, por favor. Vamos ver se a idade chegou, irmão. Melquizão, tá doendo a coluna? Não. Tente olhar para cima do jeito que você está. Você consegue? Não há possibilidade. Vou direitar aqui, senão vai travar. 18 anos essa mulher ficou encurvada. Coloca agora, por favor, o versículo 16 aqui. Olha isso aqui, Melk. Jesus falou: e não convinha soltar desta prisão. Olha o final desse verso. Jesus fala que ela estava presa por quem, Melk? Satanás. Peraí, Vini. Fagá. Quando o diabo prendeu essa mulher, o que o diabo fez? Encurvou ela. Tirou a possibilidade dela viver o plano original, que é olhar para cima. Quem olhava falava: deve ser problema na vesícula, deve ser problema na coluna. Mas preste atenção, esse problema que está reverberando no físico tem origem espiritual. Quando o diabo prende alguém no espiritual, o diabo tira dessa pessoa a possibilidade dela olhar para cima. É por isso que tem pessoas que não conseguem, irmão, olhar para o alto. Vivem o dia todo vivem o dia todo. Qual é o carro que a gente vai comprar? Qual é a bolsa que a gente vai comprar? Qual é a casa? Qual é o novo negócio? O dia todo só fala de terra, 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 e não consegue olhar para cima. Tem muita gente que está presa no mundo espiritual sem saber. Tem muita gente que Satanás prendeu e tirou dessa pessoa a possibilidade dela olhar para as coisas de Deus, e nem ela sabe que ela está presa no espiritual.
Mas em nome de Jesus, se há alguém aqui que entrou preso ou presa no mundo espiritual, hoje Jesus te faz livre, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga. Crente nessa noite, diga: eu sou livre, nada além, nada além de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além de Jesus que nos lava, dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além. Glória a Deus. E agora eu quero falar sobre o Deus que provê, que é o Deus de Isaac. O Deus que provê. Olha que interessante. Não tem como falar sobre Isaac, Vini, sem falar de uma das histórias mais magníficas da Bíblia. Abraão, quando estava velho, próximo da sua partida, ele falou para o seu servo: eu preciso que você me prometa que você vai encontrar uma boa esposa para o meu filho. E ele jurou. Falou: eu prometo que eu vou fazer isso. Vou arrumar uma boa esposa para Isaac. Coloca Gênesis capítulo 24, por favor. João, olha que interessante. O servo de Abraão fez uma oração. Falou assim: Deus, eu vou levar um cântaro, e a mulher que serve água para mim e para os camelos, eu vou entender que é a mulher que o Senhor escolheu para casar com Isaac. Fez uma oração, ninguém sabia dessa oração. Verso de número 14. Deixa eu mudar a tradução aqui. Verso 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem
o Senhor preparou, designou ao teu servo Isaque. Davi, Bruna, aqui foi a oração. Agora olha que interessante. Verso 17. Então o servo correu ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Ele pediu água para a mulher, para Rebeca. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e baixou o cântaro sobre as suas mãos e deu-lhe de beber. Olha que interessante. Quando ela foi servir, ela não serviu igual uma lesma. O que está escrito? Que ela serviu igual uma lesma? Ela apressou. Conseguiu pegar? Agilidade, disposição, tomada de decisão rápida, excelência. Por isso que eu não gosto, Vini, quando eu fico... ela se apressou, rápido, agilidade, Agora olha que interessante, ele pediu água só para ele. Ele estava com 10 camelos. Verso 18. E ela disse: bebe, meu senhor. Apressou-se, abaixou o seu cântaro, deu-lhe de beber. 19. Acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Rebeca serviu com excelência, sem saber que ela estava servindo o próprio futuro dela. Olha a excelência dessa mulher, a esposa de Isaque. Agora o interessante, João, é que a esposa de Abraão era estéril, Sarai. A esposa de Isaque, que Deus escolheu, também estéril. E agora a tua cabeça vai ficar mais mexida ainda. A esposa de Jacó, Raquel, também estéril. As 3 matriarcas estéreis. Porque a impossibilidade é o palco que Deus escolhe para manifestar a glória dele. E talvez, isso aqui eu preciso que você me ouça falando de impossibilidade. Aleluia, isso aqui não tem no Google, Melk. É pérola, gente. Isso aqui você nunca mais pode esquecer. Coloca Gênesis, por favor, 18. Gênesis 18. Olha o Deus que você serve. Verso 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já havia cessado o costume das mulheres. Vou traduzir: Sara tinha entrado no período da menopausa. Quando Deus prometeu, ela era estéril. Só que agora, além de ela ser estéril, ela está no período da menopausa. Verso 12. Quando Sara percebe que Deus reafirmou o que tinha prometido para Abraão, olha o que ela fez. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: como que eu vou ter filho? Eu já estou velha, você também já está velho. Agora verso de número 14. Olha essa pergunta retórica que Deus fez, e a gente caminha para o fim. Melk, lê para a gente. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Lê de novo isso. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa difícil para Deus? Na verdade, também não existe coisa fácil para Deus. Como assim, pastor? Porque para Deus não existe grau de dificuldade. João, você que é Shakespeare, eu só considero que algo é fácil se alguma coisa for difícil. Conseguiram pegar? Mas para Deus, Ele não tem esse parâmetro. Para Deus não existe grau de dificuldade. Para Deus, o fácil, o difícil e o impossível têm o mesmo peso. Nenhum. Não, Lavínia, eles não pegaram. Para Deus,
a febre, o câncer e a morte é a mesma coisa. Vocês estão conseguindo pegar? Na medicina, é muito mais fácil você resolver o problema de um paciente que chegou com dor de garganta do que resolver um paciente que chegou com câncer. Na medicina, é impossível ressuscitar um cara que chegou morto. Agora, para Deus, Davi, o difícil, o fácil e o impossível têm o mesmo peso. Nenhum. Para ele, o impossível é normal. Para você pode ser impossível. Para Deus, o impossível é normal. Não é que o impossível é fácil. Para Deus é normal. Esse é o Deus que você serve. Ele usa o impossível como palco para manifestar a glória dele. E agora vamos falar do Deus que provê. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, verso 5. Eu vou resumir a história. Aqui Deus provou o coração, Vini, do velho Abraão, falando para ele: pega o teu filho e leva para o monte e sacrifique. Eu quero que você me oferte o teu filho. Gênesis 22, coloca para a gente, por favor. Deus mandou ele pegar o filho dele e levar para o monte Moriá. Lê para a gente o verso 5, pastor Melk. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Peraí. Lê mais uma vez, Melk. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Mas Cleo, quem que Deus falou que seria o sacrifício? Isaac. Como que Abraão está falando que eles irão voltar se Deus falou que o sacrifício seria Isaac? O correto era Abraão falar para os moços: fiquem aqui, eu vou subir com meu filho, vamos adorar o Senhor e eu vou voltar, ele vai ficar morto. Só que olha a fé. A fé não te deixa nem ter o discurso errado. Não, vou falar de novo. A fé não deixa nem você ter o discurso errado. A fé te faz ter um discurso coerente com aquilo que Deus te falou. Olha o discurso de Abraão: subiremos, sacrificaremos e retornaremos. Pastor, por que Abraão está falando que vai voltar? Vamos na Bíblia, tudo tem que estar na Bíblia. Coloca Hebreus 11, por favor. Isso aqui é para você nunca mais esquecer. João, eu já vi pessoas pregando que Abraão sabia que Deus iria intervir e não deixar ele sacrificar o filho. Mas biblicamente isso é um equívoco. Eu vou te mostrar por quê. Lê por favor verso 17, Melk. Hebreus 11, Davi. Abraão não sabia que Deus não ia deixar ele matar o filho. Abraão subiu lá para matar o filho dele. Isaac já estava morto aqui, tubarão. Eu vou mostrar para vocês. Lê para a gente. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Põe o 18. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Olha isso. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Vocês conseguiram pegar isso? Abraão, quando subiu, ele não subiu pensando: Deus não vai deixar eu matar meu filho, Deus vai falar para eu não fazer. Não, ele subiu falando assim: eu vou subir, eu vou matar o meu filho, mas mesmo que eu sacrifique o meu filho, eu creio que Deus vai ressuscitá-lo e eu não vou descer sem a minha promessa. Esse é o discurso de quem tem fé. A pergunta é: qual é o tipo de discurso que você
tem tido diante das dificuldades da vida? É um discurso de quem tem fé ou um discurso de um incrédulo? Que tipo de palavra você libera sobre o teu futuro? Como você chama os teus filhos? De peste, de demônio, de maldição, de praga, de erro? Como você chama o teu marido? De cachaceiro? Mas pastor, é a realidade. Ok, eu não estou aqui falando que a fé anula a realidade. O que eu estou te falando é que a fé não deixa que a realidade governe o teu discurso. Então, quando você tem fé, o teu discurso é diferente. Você olha para a tua família, que hoje pode estar perdida, mas o teu discurso é: a minha família é uma bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o teu filho faz alguma coisa errada, ao invés de você chamá-lo de peste, você diz: é uma bênção que Deus me deu. Teu marido chega muito louco, você olha e fala: é uma bênção que Deus me deu. É o discurso de quem tem fé. É o discurso de quem tem fé. Eu declaro que hoje nasce em você uma fé inabalável, que até, aleluia, eu estou arrepiado, que até diante do impossível você vai ter um discurso sobrenatural. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Melque, eu vou liberar algo aqui que vai mexer com alguém. João, quando Abraão subiu, ele encontrou uma provisão amarrada. Aleluia. Melque, quando Deus amarrou aquela provisão no monte? Quando Isaac morreu no coração de Abraão. Você é muito inteligente. Quando Abraão profetizou: subiremos, adoraremos e retornaremos. Ele liberou a palavra, pastor Adai. Quando ele libera a palavra profética constrói o destino, o futuro. Não, acho que você não pegou. Ele profetiza embaixo, Deus traz a provisão lá em cima. Ele libera a palavra embaixo, Deus amarra a provisão lá em cima. Eu não sei se você está entendendo, mas enquanto você está liberando palavras proféticas aqui, Deus está providenciando muita coisa na tua casa, na tua família, na tua saúde, que nem você tem ideia. Você pode, aleluia, fala para quem está do seu lado: em ambientes proféticos, palavras se tornam decretos. Fala assim: palavras proféticas constroem destinos. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te convidar agora para você liberar palavras sobre o teu futuro. Palavras sobre o futuro da tua família. Palavras sobre o destino da sua empresa. Palavras sobre o destino da tua vida financeira. Palavras sobre o futuro que você crê que Deus preparou. Enquanto você profetiza aqui, Deus está fazendo muitas coisas extraordinárias que nem você. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio, se eu creio em ti, Deus, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio, se eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Olha aqui para mim. Você acredita que enquanto você está aqui, Deus está dando livramento para a tua família? Você acredita que enquanto você está aqui, Deus está fechando sepulturas? Não, acho que você não está tendo noção do que eu estou te falando. Alguém era para morrer, mas por causa da tua fé e das palavras que você está proferindo para o teu futuro, Deus está fechando sepulturas. O diabo está tentando atingir a tua saúde, o teu corpo, mas enquanto você está aqui, usando a tua fé, aleluia, não sei se você acredita nisso, Deus está te curando de coisas que nem você imagina que teria que passar. Aleluia. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: aonde teria velório, vai ter culto de ação de graça. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, se eu
ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então tenho socorro, sim. Deus proverá. Peraí, Vini. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando a sede a Maria voltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Você pediu para alguém levantar, Vini? Não pedi, pastor. Lavínia, você pediu para eles levantarem? Eu não. E por que até o pessoal da galeria levantou? Porque eles entendem que o Deus que prova é o Deus que provê. Repete, Lavínia. Eles entendem que o Deus que prova é o Deus que provê. Fala mais uma vez, Lavínia. Eles entendem que o mesmo Deus que prova é o Deus que provê. Celebre. O Deus que prova é o Deus que provê. Quando a gente a mania voltar, quando as minhas sombras se esgotar. Pera. Gente, senta, senão vai virar vigília. Senta, vocês estão levando. Não vai embora antes da bênção ser liberada. Senta aí. Aleluia! Sei que os seus olhos são atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, Mas a alegria vem quando, Vini? mas a alegria vem de manhã. E é Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel, Deus. Vamos ouvir só a igreja, Vini, só a igreja. Deus de aliança. Tudo pode passar. Vamos declarar mais uma vez, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa. Ouça isso. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Preste atenção, eu prometo que eu não vou acabar o culto tarde. Tem pessoas que vieram de Joinville, eu sei que tem muita gente que viajou para estar aqui. Só que eu não posso deixar para terminar na próxima, porque eu já não consegui na outra e eu preciso finalizar com Deus que transforma. Rapidamente. Ele não disse eu sou o Deus de Israel. Ele disse eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus daquele que todo mundo sempre falou mal. Eu sou o Deus daquele que todo mundo sempre chamou de enganador.
Gênesis, capítulo de número 32, verso 24. Vini, Jacó agora vai passar no val de Jaboque e vai encontrar um anjo do Senhor, meu Deus. Jacó, porém, ficou só. Preste atenção, nesse capítulo, Jacó passou a família, os animais, e ficou sozinho. Porque tem horas que você só vai viver a transformação quando você eliminar as distrações. Deus está te convidando para o secreto. Tem horas que é só você e Ele. Macieiro, prazer em revê-lo. Vou dar uma pausa aqui, que eu acabei de ver. Fica de pé. Vini, você nem morava aqui em Floripa. Sabe quem que é o Macieiro? Primeira quinta-feira que eu preguei aqui foi o primeiro culto dessa igreja de quinta-feira. Lembra, João? Ele tinha tentado suicídio. Não acreditava em Deus, ateu. Pulou da ponte para se matar. Se quebrou todo. E eu fui correr numa caminhada que teve nesse final de semana, nem me lembro ali o nome da... Enfim, e encontrei o Macieiro e falei, eu estou com saudade de você na igreja. E ele está aqui, vivo, crente em Deus, para viver a melhor fase da vida de vocês. Antes de ir embora, quero dar um abraço em vocês. Vou continuar, eu vi ele só agora. Aqui, Jacó ficou sozinho. Jacó ficou? Preste atenção, tem hora, meu amigo. Você tem que eliminar as distrações, senão você não vive o que Deus tem. Vamos ver o que aconteceu nessa história? Coloca o próximo verso. Gente, isso aqui é extraordinário. Lê pra gente, Melk. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Se deslocou a juntura da coxa. O anjo deslocou a juntura da coxa de Jacó. O Jacó que entrou assim, tá saindo assim, Vocês não pegaram. Quando você tem um encontro real com Deus, Deus não muda só o teu caminho. Deus muda a forma que você caminha. É impossível uma pessoa que encontra Deus continuar andando do mesmo jeito. Não, eles não ouviram ainda. Eu vou fingir que eu não falei. Rogerinho, Jacó entrou assim, normal. Só que olha, o anjo poderia ter feito tantas coisas, mas olha o que Deus fez. Pá! Tocou na juntura da coxa de Jacó. E agora Jacó sai assim, Porque é impossível você encontrar Deus e continuar andando do mesmo jeito. Deus não muda só a rota, a trilha, o caminho. Deus muda a forma como você caminha. A forma de como você caminha. Por isso que nós não cremos em um evangelho de satisfação. Nós cremos em um evangelho de transformação. Você pode entrar aqui cheirado. Você pode entrar aqui brisado. Você pode entrar aqui sendo um traficante. Você pode entrar aqui sendo tudo de ruim. Mas se a palavra que você ouve aqui não mudar a forma de como você anda, tem alguma coisa errada. Por isso que eu falo, esse culto não é um show. E esse projeto não está sendo realizado para você ficar feliz. Esse projeto está sendo realizado para você ser transformado. Como você vive a transformação? Preciso que você ouça. No final, Deus pode virar uma chave na tua vida. Preste atenção. Lê o verso 27, por favor, pastor Melk. E vendo este, e disse-lhe, qual é o teu nome? Opa, o que o anjo perguntou? Qual era o nome dele? Qual é o teu? Quem é você? A mesma pergunta que Isaac, pai de Jacó, tinha feito para ele.
na hora que for abençoar. Quer ver? Gênesis, coloca por favor. Gênesis 27, 18. Lê pra gente, meu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? O pai biológico, Isaac, na velhice, ele não conseguia enxergar. Ele está perguntando para Jacó: quem é você, Davi? Por orientação da mãe, que ela fez ali uma falcatrua, não vai dar para eu pregar isso aqui hoje? Ela fez, Thaís? Jacó se passar por Esaú. Aí quando Isaac, que não enxergava por conta da velhice, perguntou: quem é você? Sabe o que Jacó fez? Mentiu. Eu sou Esaú. Agora o anjo, no capítulo 32, está fazendo a mesma pergunta que Jacó ouviu do pai dele. O anjo estava fazendo o seguinte: Jacó, eu vi que você mentiu para o teu pai. E agora eu estou te dando uma nova oportunidade. Vai falar quem você é ou vai continuar mentindo? Porque você não vive transformação enquanto você não jogar real. Quem é você? Quem é você? Enquanto você não se abrir para Deus, você não vai viver a transformação. Agora, para a gente, olha isso aqui, João, não tem no Google. Coloca Gênesis 32, 30. Lê para a gente, Melque, verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Porque dizia, Peniel. Porque dizia o quê? Tenho visto a Deus face a face. Ele chamou o nome do lugar de como? Peniel. Que significa o quê? Vi a Deus face a face. Mas peraí, como ele está falando que viu Deus face a face, Uel? Se para Moisés Deus falou: ninguém vê o meu rosto. Coloca por favor Êxodo capítulo 33 verso 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Peraí, Vini, Deus falou para Moisés, mas será que Deus falou: Moisés, você quer ver o meu rosto, mas um homem mortal não pode ver o meu rosto, porque se um homem mortal vê o meu rosto, ele vai morrer, não aguenta. Essa é a pergunta. Como Jacó disse que viu Deus face a face, se Deus falou: quem vê o meu rosto morre? Melque, como Jacó falou que viu o rosto de Deus, se Deus falou para Moisés: não tem como ver o meu rosto, porque se vê, morre? Não, eu que te perguntei. Estou devolvendo. Estou devolvendo a pergunta. Deus falou para Moisés que quem vê o rosto dele, acontece o quê? Morre. Jacó está falando o quê? Vi Deus face a face. Pegaram. Pegou a Lavínia Águia. Jacó não mentiu quando falou que viu Deus. Ele viu Deus face a face. Mas pastor, ele não morreu. Quem falou? Quando ele encontra Deus, o Jacó morre. E nasce o Israel. Porque quando você tem um encontro com Cristo, você morre para o mundo e nasce para Deus. Dá um pulo dessa cadeira e um glória para Ele. É isso, você nasceu de novo. Lavínia, sabe eu nasci de novo? Não, essa é antiga, diante do trono. Senhor, abre os meus olhos. Caramba, eu tenho que levar vocês para a raiz. Sabe essa, Melque? Também não sabe, Vini? Eu nasci de novo, vocês não sabem? Eu nasci de novo. Depois eu vou ensinar você. E nós vamos acabar agora. Quantos nasceram de novo? Pastor, é a minha primeira vez nesse ambiente de fé. Eu nunca vivi isso, mas teve momentos dessa palavra que me tocou. Eu quero viver uma nova estação. Só você que nunca fez uma confissão de fé, você não vive nesse contexto, mas quer viver uma nova estação. Se você nunca fez essa declaração, fica de pé onde você está, por favor. Acendam as luzes, por favor. Você que nunca fez essa declaração, fica de pé. Você que quer viver uma nova estação. Na galeria, nós temos algumas pessoas. Aqui embaixo tem alguém que nunca fez essa declaração de fé. Talvez você é de alguma outra religião. Vocês que ficaram de pé e querem viver uma nova estação, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês.
Pastor, eu já caminhei com Deus, mas me perdi no meio do caminho. Só que eu quero viver essa transformação. Você que se afastou, sai do teu lugar e vem aqui na frente também. Eu quero orar por você. Vini, mesmo sendo assim, falho, pecador, Deus me ama. Você que quer viver uma nova estação, estou te esperando aqui. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. e quando eu estou fraco, Vini, caído, Se estou fraco, se eu estou caído, e Ele não deixa de me amar. se você precisa viver uma nova estação, Sem aproveite. o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim, Deus? Deus me amou tanto que se entregou por mim, que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. E Deus me ama incondicional. Deus me ama E Ele está como? e Ele está